Falando agora do segundo ponto em que se baseou a denúncia. Se baseou na afirmação de que durante a prestação do contrato teria tido um prejuízo, teria havido pagamentos a mais. Este ponto está clarividentemente resolvido dentro do processo. Porque o senhor servidor da esclareceu aqui, esclareceu lá na comissão interna da com letras garrafais, esclareceu inclusive antes da abertura dessa comissão processante, portanto não é um fato que surgiu aqui. Esclareceu em todo lugar, perante o Ministério Público. Eu peço licença para ler ipsis verbis o que ele falou. Que antes da entrada na CGU, da investigação, ele acreditava que estava tudo certo. Mas depois dessa investigação, ele, em conjunto, fizeram uma espécie de auditoria e realmente constataram que havia sobrepeso na contabilidade do peso das roupas. Que depois de ter conhecimento desse erro, se propôs a corrigir o erro e se colocou à disposição para pagar pelo seu erro. Que não agiu de má fé ou a mando de ninguém, que agiu em erro, sem ter obtido benefício algum, que pode ter errado no momento das somas, devido se tratar de números quebrados com vírgulas, sendo que essa era a única justificativa para o erro citado. Que nunca ninguém lhe pediu para que assim agisse, nem da empresa Battaglini e nem de quem quer que seja. Que teve uma sindicância interna na fundação e lá constataram que se tratou de um erro humano e isso ocasionou sua exoneração. E sabia que teria que pagar por isso. Ele assume o erro e que teria que pagar por isso. Que não conhece o vereador e apenas de vista uma ocasião que viu ele no Hospital da Vida. O que eu quero dizer com isso? Que o erro no pagamento é um fato incontroverso. Só que a razão de existir esse erro de sobrepeso também é incontroverso. Foi admitido pelo servidor, que, aliás, também não merece censura, porque está disposto a pagar pelo erro. E eu não vou cansar Vossas Excelências lendo todo o depoimento, mas ele explica que trabalhava sozinho, sem condições, que trabalhava, que tinha que fazer a pesagem sem instrumentaria, sem um auxiliar, e é um mundo de roupa que tinha que ser pesado. Quer dizer, ele dá as razões pelas quais ele errou. Como qualquer um pode ser errado, e ele já foi punido, aliás, ele foi demitido por ter cometido esse erro administrativo. Mas nunca se negou a reconhecê-lo e a repará-lo. Portanto, esse ilícito que se quer pintar como um grande... Isso não existiu. Como ilícito não existiu. Como dolo de cometer um crime não existiu. O que pode ter existido, sim, um erro do funcionário. E o detalhe, erro esse que o dono do senhor já se predispôs a corrigi-lo. O senhor fala expressamente no seu depoimento que a nova gestora da está reportando tudo que é feito na Fundação ao Ministério Público. Que realmente aconteceu um erro na pesagem de roupas e isso foi reconhecido pelo que era o responsável na municipalidade na época. Mas essa situação ainda não foi finalizada, sendo objeto de sindicância. Mas no tocante à sua empresa, ela executa a retirada das roupas mediante controle, mas ele não sabe como o hospital perdeu esses controles escritos, para os quais ele emitiu nota fiscal, não tendo ele contribuído para o erro. Mas olha o que ele fala. Que caso seja verificado na sindicância qualquer sobrepeso ou prejuízo à municipalidade, ele próprio se comprometeu a abater os prejuízos dos valores que lhe são devidos, porque ele está há 7 meses sem receber pelo contrato, com o contrato renovado e continuando prestando serviços para que o hospital esteja atendendo a população. E disposto que, uma vez apurado o erro, o tamanho do erro, qual é esse prejuízo, seja ressarcido à municipalidade com o abatimento do crédito que ele tem a receber, que é mais de R$700 mil. O que eu quero dizer com isso, senhores?
é que essa denúncia é totalmente vazia e infundada. Não para em pé sob qualquer pretexto. Os dois pontos que se diziam que teria algo ilícito, nem sequer existem enquanto ilícitos. É boataria, que diz que me disse, que está destruindo a vida de todo mundo, em todo lugar desse Brasil. Ser político hoje é um inferno, as pessoas não querem mais disputar cargo nenhum, cargo público nenhum, porque a boataria destrói a vida, destrói as famílias. Mas, finalmente, já caminhando para o final, se não bastasse o fato de haver uma preliminar que diz que não deve nem ser julgado o mérito desse processo, ele deve ser julgado improcedente porque as provas não têm cabimento, porque não há lastro de plausibilidade nem de licitude no documento que embasou a suposta denúncia. Se não fosse isso, se não fosse o fato de que não existe não há ilicitude na contratação e nem ilicitude no potencial erro que está se averiguando. Para acabar, para pôr fim à discussão, fica a questão de que, como vereador, além de não ter prova nenhuma que ligue o vereador à empresa, além de não ter prova nenhuma disso, o reverso está farto. As provas de que o não tem ligação nenhuma com isso. Todos os depoimentos colhidos no processo durante a instrução, de testemunhas compromissadas, que se comprometeram a falar a verdade sob as penas da lei, inclusive testemunhas arroladas pela acusação. Todos os depoimentos foram uníssonos em esclarecer que o vereador nunca pediu, nunca intercedeu, nunca esteve presente, não tem ligação nenhuma com a empresa. Todos os depoimentos foram claros nesse sentido. E aí, o que é o proprietário da lavanderia, esclarece que são amigos de infância. Agora existe um princípio de direito que significa o princípio da intranscendência. A pena não passará da pessoa do culpado. Você não pode, por uma relação de amizade, condenar alguém para a perda do mandato parlamentar, a destruição da sua vida política, por ser amigo de alguém desde a infância. Ninguém escolhe os amigos que tem desde a infância. O que esclareceu que todo o tempo que contratou com a municipalidade, inclusive na renovação, nunca ocorreu o auxílio do vereador ou qualquer forma de privilégio. Que ele é amigo, assim como é amigo de outros vereadores, e que nunca essas amizades o levaram a facilidades ou algo ilegal, e que sempre trabalhou dignamente e corretamente, nunca tendo lesado o erário. Ele ofereceu o sigilo bancário para a comissão, tamanha lisura do contexto. Mais uma testemunha, a senhora, a esposa do... E que é a grande causa de todo esse imbróglio, porque um dia ela foi assessora do... E ela deixou de ser assessora justamente com medo da infâmia que se fez com seu nome e da sua família na sociedade e na imprensa. Ela veio nos autos e compromissada afirmou que o vereador não possui nenhuma participação na empresa. E mesmo estando lotada no gabinete do vereador, ela nunca buscou auxiliar seu esposo ou sua empresa de lavanderia. Que estando lotada no gabinete do nunca ouviu, viu ou soube de nenhum tipo de benefício ou informação privilegiada por parte de ou quem quer que seja. Senhores, se nós temos uma denúncia que não para em pé, que acusa uma ilicitude numa contratação de um serviço que não foi lícita, que participou em instituições seríssimas desse processo de contratação, se nós temos uma denúncia que não para em pé, que acusou que houve dolo em determinada prestação de serviço, sobrepreço, e ficou provado que foi um erro de um servidor assodado de muito serviço e que não tinha auxiliares. Se nós temos uma denúncia que não para em pé, que não trouxe uma prova. Eu queria uma prova para poder dizer que você tem 0,1% de chance de você ser culpado. Mas não tem nenhuma prova que ligue a empresa. Nada.